Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Muito bom dia! Com essas palavras do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia fortalecer a nossa amizade, a nossa confiança com o Senhor. Quanto mais nós estivermos próximo do nosso Deus, mais nós conheceremos e mais nós passaremos a confiar. Porque o Deus que nós servimos jamais perdeu uma batalha, o Deus que nós servimos jamais falhou, e é por isso que nós queremos segui-lo, amá-lo, entregar a nossa vida nas suas mãos por inteiro. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 83, onde a Bíblia diz o seguinte: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Nós podemos passar por momentos difíceis na vida, podemos passar por tribulação, mas nós jamais devemos nos esquecer das palavras, dos ensinamentos do Senhor. A palavra de Deus é vida, a palavra do Senhor nos molda o nosso coração, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Por isso que a cada dia, a cada manhã, a cada momento nós precisamos rememorar o que o Senhor deseja e planeja para cada um de nós. Nesse canal, a cada dia, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, o versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era um homem de Deus. Neemias tinha uma postura alegre. Neemias era um servo dedicado no seu trabalho. Neemias não era de servir o rei com um semblante fechado ou tristonho. Pelo contrário, nós podemos ver claramente no versículo 1 que os momentos em que Neemias estava trabalhando, ele o fazia com amor. Ele o fazia de coração, com alegria. E os momentos que ele tinha de servir o rei, isso satisfazia o seu coração. Mas conhecedor dos problemas que o seu povo estava passando, Neemias jamais conseguiria manter o semblante de felicidade, tendo plena consciência que os seus irmãos que estavam em Jerusalém não estavam vivendo uma vida feliz. E é nesse momento que o rei Artaxerxes nota o seu sofrimento e pergunta para ele qual a razão da sua tristeza. Embora Neemias fosse um copeiro, um administrador, um governador, um construtor, Neemias era um homem de Deus. Tinha uma vida ilibada ao Senhor, consagrada, santificada para Deus. A sua dedicação a Deus era tão grande e tamanha que nós podemos comparar a vida do sacerdote Esdras. Neemias começa a sua história como sendo o copeiro do rei Artaxerxes, mas logo depois, em seguida, ele dá continuidade no seu trabalho, no seu ministério, reconstruindo os muros de Jerusalém. Esdras era um sacerdote, estudioso da Bíblia, conhecedor da palavra de Deus. Neemias era construtor, empreiteiro, governador. E ele trabalhava com argamassas, colocando tijolos sobre os muros. Embora Esdras seja sacerdote e Neemias seja construtor, funções diferentes, mas diante de Deus, ambos possuem o mesmo valor. Nenhum tem mais valor diante de Deus do que o outro. Para Deus, a distinção não está nas funções, mas numa entrega por completo. Portanto, Esdras e Neemias para o Senhor tinham o mesmo valor. Como nós podemos fazer a leitura no versículo 2? Diante da pergunta do rei, por que ele estava cabisbaixo, ele sabia do risco que ele estava correndo. Desfrutar do palácio era um momento alegre. Aqueles que se apresentavam diante do rei deveriam ter um semblante feliz. Nenhuma pessoa com um semblante fechado, triste ou moribunda poderia se apresentar diante do rei. Ele poderia a qualquer momento ser lançado no calabouço e excluso de mais uma vez voltar a estar na presença do rei. Se ele tinha no coração um pedido para fazer ao rei, nesse momento agora, a sua tristeza era mais um obstáculo. Mas Neemias, sabiamente, diante da pergunta do rei Artaxerxes, ele leva o rei a pensar a respeito dos seus antepassados. E ele declara para o rei Artaxerxes dizendo que o sepulcro dos seus antepassados estavam jogados ao léu. Como é que ele poderia ficar tranquilo e estar em paz, sabedor de que os seus antepassados, os seus túmulos estavam sendo violados? Para os persas, os túmulos era algo sagrado.
jamais deveria ser violado depois de estar lacrado. Com essa declaração, Neemias começa a mexer no sentimento do rei, no passado do rei Artaxerxes, e é o momento que Deus trabalha no coração do rei Artaxerxes e lhe dá a oportunidade para que ele possa ir a Jerusalém, cuidar dos seus patrícios e levantar os muros da cidade. Neemias capítulo 2, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É aquele momento silencioso em que Neemias, diante do rei, ora a Deus com os seus olhos abertos, pedindo a Deus que ele possa intervir naquele pedido. Ele sabia da importância que teria se ele tivesse liberdade para ir a Jerusalém. Ele não apenas estaria vendo seus irmãos e amigos, mas ele também estaria contribuindo para a reconstrução do muro e da vida espiritual do povo do Senhor. O livro de Neemias menciona pelo menos 8 vezes que Neemias orou a Deus, clamando a Deus a proteção do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu povo. Neemias era um homem de oração. Ele não apenas orava em ocasiões de grande importância, mas Neemias o dia inteiro ele tirava momentos para orar ao Senhor. Mesmo caminhando nas avenidas de Jerusalém ou em Babilônia, ele tinha o pensamento voltado para Deus. É que o apóstolo Paulo nos aconselha nos dias em que nós estamos vivendo. Ele fala: orai sem cessar. Neemias era um homem de oração. Quanto mais ele orava a Deus, mais ele demonstrava a fé no braço do Onipotente e mais Deus tinha oportunidade para agir sobre a sua vida e os seus problemas. Acredito que nos dias em que nós estamos vivendo também nós precisamos tomar o mesmo modelo. Nós podemos ser homens e mulheres de oração, não exclusivamente em lugares específicos, podemos também, mas acredito que na nossa viagem, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, no nosso lazer, nós podemos sim tirar momentos, mesmo com os olhos abertos, falarmos com Deus, conversarmos com o Senhor e pedirmos a proteção do Eterno. A chegada de Neemias em Judá não foi nada fácil. Viajou em torno de 1.500 quilômetros, uma viagem que durou aproximadamente 3 meses a 4 meses. E quando ele chega em Judá, ele encontra oposição. Os povos que estavam ao redor do território de Judá e da cidade de Jerusalém, eles não queriam que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, porque eles já tinham conhecimento dessa cidade no passado. Era um povo forte, era um povo abençoado por Deus. O Deus de Israel já tinha se manifestado em muitas batalhas e eles sabiam que era um Deus forte, um Deus vivo e um Deus que atuava. Se esse Deus agora se unisse com esse povo e reconhecendo que esse povo vivesse em fidelidade a Deus, eles se tornariam invencíveis e imbatíveis. É a razão pela qual as nações se opuseram à reconstrução e à chegada de Neemias. Tenha certeza de uma coisa, isso se dará em todas as gerações. Quando homens e mulheres de Deus se levantarem para trabalhar para Deus, sempre nós nos depararemos com oposição, não apenas no período de Neemias, mas nos dias também em que nós estamos vivendo. Quando eu e você nos levantarmos para trabalharmos para o Senhor, para anunciarmos as boas novas de salvação, para testemunharmos que temos um Deus soberano que governa sobre as nossas vidas, tenha certeza que as hostes adversárias irão se levantar, ou então ele irá enviar os seus mensageiros para que se tornem um empecilho no avanço e no trabalho da obra do Senhor. Neemias capítulo 2, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate era o principal opositor de Neemias. Ele era o governador de Samaria. Samaria não tinha o menor interesse que o território de Judá e Jerusalém fosse reconstruído, porque eles sabiam que da linhagem de Davi nasceria o Filho de Deus para resgatar o seu povo dos seus pecados. Satanás não veio diretamente para destruir os planos de Deus, mas ele envia seus mensageiros para que pudesse se opor a essa obra. Tobias provavelmente era um governador da Transjordânia, que estava sob o domínio do governo persa. Acredito que nessa manhã, se nós pararmos para pensar, nós encontraremos muitos desses homens em nossa vida. Quantas pessoas têm se oposto ao teu trabalho quando nós estamos fazendo algo para o Senhor?
mas nós precisamos tomar as mesmas atitudes que Neemias tomou. Precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Há muitas pessoas que querem tirar de nós o foco, o alvo pelo qual nós estamos seguindo. Nós não podemos dar ouvido, nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor, seguir fazendo a vontade de Deus, vivendo dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno, os seus anjos estarão ao nosso lado para nos amparar e nos conceder a vitória. Todo o trabalho, seja ele espiritual, seja ele material, ou a educação, ou familiar, tudo envolve encontrarmos alguém que tome a liderança como Neemias tomou. É necessário buscar pessoas capazes para que possam estar ao nosso lado para desempenharmos as obras. Foi isso que Neemias fez. Homens consagrados, homens que confiavam no Senhor, homens que estavam dispostos a ser pastoreados pelo seu líder. Quando isso acontece, olhando para um único objetivo, grandes coisas, grandes obras são feitas em nome do Senhor. Os muros da cidade de Jerusalém só conseguiram ser recuperados em decorrência dessa postura de líder de Neemias e de outros que se submeteram à sua liderança para que a obra pudesse ser culminada. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, nós estamos sob o poder do Espírito Santo. É Ele que guia os nossos pensamentos, é Ele que traz os insights em nossa mente. As ideias que surgem no nosso pensamento é resultado dessa conexão com Deus. Pedimos a Deus, mas quando o seu Espírito se aposta da nossa vida, nós nos tornamos invencíveis para a honra e glória do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de Neemias, é um livro fantástico, nos ensina muitas lições a respeito de liderança. Acredito que eu e você, nós precisamos tomar a primeira lição. A primeira delas: antes de desempenharmos qualquer empreendimento, nós precisamos orar ao Senhor. Não importa a condição do corpo, mas se o nosso coração estiver debruçado diante de Deus, como aconteceu com o coração de Neemias, Deus irá ouvir a nossa oração, Deus irá atender o nosso pedido. Neemias estava em pé, estático diante do rei, mas o seu coração estava debruçado diante do governador e do rei do universo. Deus interviu ao seu favor. É a razão pela qual Neemias encontrou sucesso nos seus trabalhos. Problemas, dificuldades, lutas, opositores nós iremos encontrar em todo e qualquer lugar. Mas o livro de Neemias, diante desse líder, nos ensina que nós precisamos continuar marchando, olhando pela fé para as mãos do nosso onipotente Deus. Foi isso que Neemias fez. Se Neemias tivesse desanimado, parado, atendido às pessoas que estavam tentando lhe tirar do alvo, consequentemente ele não teria alcançado os seus objetivos, mas ele continuou trabalhando, incentivando as pessoas e a tempo hábil ele conseguiu reconstruir os muros e alcançar os seus objetivos. Para que tudo isso possa acontecer, é necessário construir um relacionamento sólido com o Senhor. Alguém que tem um relacionamento superficial jamais terá forças para viver nesse patamar. Neemias é uma prova clara que ele estava tão ligado a Deus que diante dos problemas ele sabia quem é que estava ao seu lado para lhe conceder forças. E isso de fato lhe fez um homem cada vez mais forte e a sua força espiritual foi contagiante para os seus liderados. Por isso, amigo, que nessa manhã, nesse momento, antes de sairmos para as nossas atividades, ou se já estivermos no campo de trabalho, nós devemos, ligados a Deus, influenciar, contagiar aqueles que estão ao nosso lado, para que as nossas atividades, para que a obra do Senhor jamais possa parar. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos ser do Senhor a cada dia. Molda o nosso coração, nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.